Olá, sejam muito bem-vindos ao Investigação Criminal True Crime, o programa que vai fundo nos casos que marcaram a história, revelando os bastidores, os debates jurídicos e os impactos sociais. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e hoje vamos explorar um dos crimes mais emblemáticos do Brasil, Imperial. O caso da Bala de Ouro, um assassinato que chocou Salvador em 1847, mas cuja relevância ecoa até os dias de hoje, desnudando questões de gênero, poder e justiça. A vítima, Júlia Clara Fetal, uma jovem de apenas 20 anos, foi morta pelo seu ex-noivo, João Stanislau, num crime carregado de simbolismo e controvérsia. A defesa alegou loucura da paixão e legítima defesa da honra, argumentos que até hoje levantam debates acalorados. Para nos ajudar a entender esse caso, os aspectos jurídicos que envolveram e como ele dialoga com os desafios do nosso tempo, temos o prazer de receber o professor André Lozano, que é professor de Direito Penal, um grande criminalista, que ele é também especialista em crimes de grande repercussão. Professor Lozano, seja muito bem-vindo ao Investigação Criminal. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. E você que está aí em casa, prepare-se para uma viagem pela história do crime, da justiça e dos bastidores desse caso, que até hoje provoca indignação e reflexão. Professor, vamos começar. A gente está falando de 1800, o crime que ficou conhecido como a Bala de Ouro, né? Um crime romântico, né? Eu não sei onde que tem romantismo num crime, mas que ele parece tão atual, não parece, professor? É interessante porque casos como esse, eles continuam acontecendo no Brasil e no mundo. Eles são reflexo de uma sociedade que é baseada no machismo, em que a mulher ela não tem a opção de se separar, não tem a opção de seguir o caminho dela caso ela deseje terminar um relacionamento. Então vejam só, da mesma forma que aconteceu esse crime lá em 1800, ainda em 2024, talvez os feminicídios sejam os casos que mais vão à júri aqui no Brasil. Então olha que coisa interessante, né, e triste, que nós, apesar de passados quase 200 anos, ainda não conseguimos superar um problema básico da nossa sociedade. É verdade. E quando a gente pensa, né, em 1847, a gente tinha um outro Código Penal, que é completamente diferente do nosso Código Penal atual, que é de 1940, 41, é isso, professor? Sim, o nosso código é da década de 40, que é o código que foi trazido por Getúlio Vargas. Apesar dele ainda ter um forte ranço do código fascista do Mussolini, porque foi baseado no código Rocco, ele foi já atualizado em 1984, né, já trazendo algo mais democrático, mas o grosso já foi feito lá na década de 40, né, como, por exemplo, os crimes de homicídio, estupro, as questões relacionadas ao aborto, mas o crime de feminicídio, aliás, ele é muito mais recente, né, porque na época não se falava feminicídio. O feminicídio ele já vem da década de 2010, né, em que... Principalmente quando você olha a quantidade, né, de vítimas que são mulheres, né? Eu acho que foi menos pela quantidade de vítimas que são mulheres, porque já era algo normal, né, que já normal não, comum. Porque normal parece que é algo... mas já tinha, okay. Então, ele estava normalizado. Estava normalizado. Infelizmente. E daí, com a Lei Maria da Penha, foi trazida essa importância, foi dado luz a esse problema de violência contra a mulher, e depois trazida a questão relacionada ao feminicídio, que primeiro veio como uma causa, como uma qualificadora do crime de homicídio, e agora, esse ano, ele deixa de ser uma qualificadora para ser um tipo penal autônomo, que é um crime
novo. Então deixa de ser só uma qualificadora do homicídio para ser o crime de feminicídio, propriamente dito, com uma pena diferente do crime de homicídio, porque a nossa sociedade entende que matar uma mulher em decorrência do gênero é mais grave do que um homicídio comum, do que matar uma pessoa, seja homem ou mulher, sem essa questão do gênero. Entendi. E assim, com todo respeito, né, os advogados de defesa, mas eles são muito criativos, né, em alguns momentos, porque a defesa do ex-noivo dela alega, né, loucura da paixão. Olha só, tava louco de paixão e a loucura, né, é quase que, não sei se é uma tentativa de uma inimputabilidade, ele surtou, perdeu o seu controle, né? E depois ele também vai trazer a legítima defesa da honra. Então, esses argumentos ainda têm muito peso em julgamento nos dias de hoje, mas quando a gente volta lá para 1847, eu quero lhe fazer duas perguntas, porque isso tudo aqui era muito utilizado. Uma mulher também podia matar um homem e a defesa poderia alegar a loucura da paixão ou a legítima defesa da honra? Em tese, poderia. Tá. Em tese, poderia. A questão é o seguinte, quantas mulheres matam o Sim. marido, o namorado, o ex-marido, o ex-namorado, por conta de uma paixão, por conta de possessão, Entendi. do sentimento de posse. E quantos homens fazem isso? A questão, se a gente for colocar numa balança, a quantidade de homens que matam mulheres em decorrência disso é muito maior. O sentimento da posse, né? Exatamente, o sentimento da posse. A mulher não tem opção de não gostar dele, de não viver com ele, de não satisfazê-lo. Então é uma questão que é cultural. E o direito também é cultura. Pode alegar a loucura da paixão? Poder alegar, pode. A questão é que isso tem pouca repercussão em decorrência da pequena quantidade de crimes desse tipo cometido por mulheres, né? Não que não existam, mas é infinitamente menor do que os cometidos por homens. A mulher, ela vai matar o marido, vai matar o namorado, o companheiro, geralmente em outras situações. O mais comum é que ela mate quando ela é vítima reiterada de violência doméstica, na tentativa de se proteger de abusos, tentativa de proteger os filhos. Isso é muito mais comum, esse é um homicídio mais comum praticado por mulheres. Se dá para chamar de homicídio, né? Porque muitas vezes ela está se defendendo. Aí, de fato, ela é como se fosse, né, uma legítima defesa, né? E ainda que não É matar ou morrer, aquela situação que você não tem saída, é isso? Que você se encontra sem saída. Alguns casos são tratados como legítima defesa, em que existe a agressão atual ou iminente. Não da honra, mas a legítima defesa. A legítima defesa. Então imagine só que o marido, ele chega em casa, né, vou pegar o caso clássico de violência doméstica. O marido chega em casa embriagado, né, seu time perdeu, por exemplo, e daí ele vai descontar toda essa frustração na mulher. Na mulher. E daí ele passa a agredi-la sob o pretexto de que ela não fez a janta. Nesse momento, ela, sendo agredida, ela consegue pegar uma faca e desfere algumas facadas contra ele para que ele pare essa agressão. E acaba matando ele. Isso é uma legítima defesa. Por quê? Porque existiu uma agressão naquele momento. Uma situação diferente e que é muito comum acontecer são mulheres que inclusive dormem com facas debaixo do travesseiro, né? Eu já ouvi... Que triste, né, professor? Mas é verdade. Eu cheguei a ouvir relato de uma delegada que dormia com uma arma debaixo do travesseiro com medo do seu marido. Né? Veja só a situação. E imagina essa mulher que já foi agredida diversas vezes por anos, o marido ameaçando os próprios filhos do casal, e daí ela, num momento de desespero, foi agredida, sabe que será agredida novamente, ela pega uma faca, pega alguma coisa e mata o marido. O marido dormindo depois de tê-la agredido. Veja só, já cessou a agressão. Mas, nesse caso, eu entendo que é cabível até algo que a gente chama de inexigibilidade de conduta diversa, que é, olha, ela já foi agredida tantas vezes
e ela já ficou com a vida em risco tantas vezes, e a vida dela continuará em risco, que era inexigível outra conduta, até porque o Estado não iria protegê-la. A gente fala da Lei Maria da Penha, que é uma lei excepcional, é muito boa. Talvez seja a lei mais importante do Brasil hoje, e uma das leis mais bem feitas. Aliás, é considerada uma das 3 melhores leis para a defesa da mulher no mundo. Agora, ela é um papel. Sim, e sabe que você falando aqui, professor, me lembrou de vários casos aqui, até um agora bem recente, que na verdade ele não é um caso recente, ele é de 1989, mas ele voltou aos dias atuais, porque ele está, né, passando ali possivelmente por uma reformulação de pena, que é o caso dos irmãos Menendez, né? Aqueles filhos que sofriam abusos reiterados do pai, que infelizmente vieram a matar o pai e a mãe, mas o Estado, a promotoria, não conseguiu, né, vê-los como vítimas, inclusive por uma questão muito machista, como se o homem não sofresse esse tipo de abuso, de sevícia, enfim, né, o poderio do pai, ou seja, eles foram esquecidos como vítimas, o que é muito triste. Nós precisaríamos, inclusive, de ter o professor lá para ajudá-los, né? O professor era novinho. Mas assim, e que hoje, de alguma forma, eles estão tentando, né, consertar um erro absurdo, absurdo. Eles cometeram um crime? Sim, cometeram. Precisam responder por esse crime que cometeram. Mas eles foram vítimas de um crime absurdo, abjeto, que é assim intolerado por todos nós da sociedade, e foram o quê? Esquecidos, foram silenciados, e isso deixa, né, nas entrelinhas, né, no entretexto, que nós estamos protegendo os agressores. Isso é muito triste. Tem um outro também, que é o da Giulia Tofana. Você já ouviu da Água Tofana? Uma italiana de Firenze. O que essa mulher fazia? As mulheres que sofriam nas mãos dos seus maridos agressores, ela preparava um tipo de um veneno, né? E que recebia o nome de água tofana. Como se fosse uma aguazinha benta, ela entregava num vidrinho, né? Tipo, como se fosse uma água benta, como se aquela mulher fosse buscar na igreja. Mulheres muito religiosas ali na Itália, e elas levavam para casa. E elas iam colocando quantidades no alimento do marido, do seu algoz, até que eles acabavam mortos. A Giulia Tofana é de Palermo, de 1600. Veja só, as mulheres já há quanto tempo, né, professor? De alguma forma estavam tentando se livrar dos seus algozes. E aí tem 2 casos, um muito antigo, o outro um pouco mais recente, mas que vão bater com essa questão, né, da gente não enxergar a vítima, né? Quem são as verdadeiras vítimas? Muitas vezes a vítima senta no banco dos réus, porque, infelizmente, o Ministério Público, né, não todos os promotores, mas acredito que grande parte, tenha uma leitura muito acusatória, que não veja o contexto social, não entenda o que aconteceu de fato. Então veja só, imagina só uma mulher que é agredida durante a vida inteira, ela é ameaçada, diversas vezes já correu risco de vida, os seus filhos estão em risco de vida, e daí o Ministério Público leva essa mulher a júri para responder por um crime, e uma coisa que me chama muito a atenção é que muitas vezes o promotor pergunta para essa mulher. acusada e vítima, fala, mas você foi à delegacia, você noticiou, como se isso, primeiro, fosse resolver, que não resolve, muitas vezes. E segundo, isso pode colocá-la em maior risco. E um terceiro ponto, né, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, o Instituto Avon fez uma pesquisa com relação à violência doméstica, e perguntando os motivos pelos quais a mulher não denunciava quando era vítima de agressão. E um dos principais motivos é a questão do trabalho, porque elas não poderiam deixar de ir ao trabalho para fazer a denúncia de violência doméstica, elas não poderiam perder o dia de trabalho. Então, vejam só, é uma questão econômica. Sim, porque precisam, inclusive, são vítimas também de toda essa questão, né? Tem a violência financeira também. Mas, professor, tem aqui nessa frase, né? Legítima defesa da honra. Fiquei até arrepiada, né? Porque é uma coisa que causa um pouquinho de asco. E a legítima defesa? Qual é a diferença entre uma coisa e a outra? Eu sei, mas vamos explicar para as pessoas, porque
eu tenho que defender a minha honra, né? A minha honra está em jogo. É isso? Exatamente. Vamos lá. Vamos explicar primeiro a legítima defesa, que daí fica É mais mais fácil, fácil. né? A le- Que é o que tem valor, É o vamos que tem dizer. valor. A legítima defesa é quando a pessoa reage a uma agressão atual ou iminente, ou seja, que está para acontecer, de um ataque injusto. Uhum. Então, imagina só que você está andando na rua durante a noite e vem uma pessoa na sua direção, encapuzada, né, e portando uma faca, ela fala, olha, me passa o celular ou eu te mato. Nesse momento, você fica assustado, né? A gente não deve reagir quando é vítima de um assalto. Mas, de vez em quando, a gente A pessoa pode se assustar. pode se assustar. E você, muito assustado, reage a esse assalto, bate no seu agressor, na pessoa que está te roubando, e acaba matando, Uhum. tá certo? Imagina só, dá um soco no queixo desse agressor, ele cai, bate a cabeça e morre. Isso é uma legítima defesa, certo? Ou no caso que eu falei anteriormente, da mulher que está sendo atacada pelo marido, consegue pegar uma faca e Ou para salvar dar seus filhos. para salvar seus filhos. Veja só, uma agressão que está acontecendo naquele momento ou vai acontecer, certo? Mas não existe premeditação, né? Não existe, na legítima defesa não existe A premeditação. pessoa pensou, o que eu vou fazer? Não, ela só se defendeu ali. Ela se defendeu, ela pode premeditar no sentido de vou matar ela, vou matar meu algoz porque é o único jeito de eu Sim, me livrar disso. pode ser que esteja até incutido na cabeça dela, que ela não aguenta mais, que ela não aguenta mais, é aquela coisa da gotinha, né, que cai no copo, que vai transbordar tudo. Chega um momento que ela fala, ai, gente, não dá, eu não aguento mais apanhar, ela teve acesso a uma faca e acaba... E acabam matando, mas existe agressão naquele momento. E assim, ela vai agir com os meios moderados, ou seja, é o meio que vai, é o meio necessário para fazer acabar com a agressão, cessar a agressão. Então, imagina só que, vamos pensar num crime contra a honra, já que a gente vai falar de legítima defesa, né? Pensar num crime contra a honra. Uma pessoa te xinga, né? Desfere um palavrão contra você. Eu não gosto de mim, isso. E daí, é possível você utilizar a legítima defesa num crime contra a honra? Sim. Óbvio que você não vai matar essa pessoa porque ela te chamou de idiota, por exemplo. Vou processá-la. Né? Mas imagina que para cessar essa agressão você dá um tapa no rosto dela. Cessou a agressão. Descontrolada. Isso. Cessou a agressão, acabou. Resolveu. Isso seria a legítima defesa contra a honra, num crime contra a honra. Uma vez eu escutei, me corrija se eu estiver errado, né? Que o direito entende o seguinte, que, por exemplo, se eu te der um tapa, eu posso receber um tapa. Então, assim, como se nós estivéssemos no mesmo... Por exemplo, eu te xingo, você me xinga. Eu te dou um tapa, você me dá um tapa. Então, é como se nós estivéssemos em equilíbrio de forças. Eu não posso te xingar e você me esfaquear. Na verdade, não. Não é assim? Não é, porque existe isso dentro dos crimes contra a honra, que é a chamada retorção imediata. Então, você me xinga, eu te xingo. Tá. Daí... você não vai ser punido, eu também não vou ser punido. Porque foi de xingamento para xingamento. Exatamente. Agora... eu te dei um tapa, você me deu um tapa. Eu te dei um tapa, exatamente. Você me deu um tapa, eu te devolvo um tapa. Nesse caso, eu já vou estar cometendo outro crime, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Entendi. Que eu estou defendendo um direito meu, mas eu, como cidadão, eu não posso fazer justiça. Entendi. Né? Não posso sair socando as pessoas. Não pode sair socando as pessoas, matando as pessoas, né? Porque nem senão... destruindo o patrimônio de ninguém. Exato. Pegar sei lá, tem gente que se irrita, pega um pedaço de pedra, joga no carro do outro, Exatamente. Não é isso? Não é a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Porque Muito bom, professor. Senão, imagina só, mataram a sua filha. Você vai e mata a filha da pessoa que matou seu filho. Isso vai fazer com que entremos no estado de guerra eterna, ou senão da lei do mais forte, em que quem tiver força para matar mais gente vai cessar a agressão. A gente precisa ir para dentro do Coliseu, né? Exatamente. Então, o Estado moderno, ele vem traz o direito penal justamente com essa função de apaziguar as relações. Então, ele tira das pessoas o direito de punir e ele que vai punir de uma forma proporcional, né? Só que proporcional dentro do possível, porque o que seria proporcional à vida? Seria uma vida, só que o Estado não vai tirar uma vida. Então, ele tira outra coisa, tira a liberdade da pessoa, tira o tempo da pessoa. Então, enquanto já que você matou, você vai ficar 6 anos, 12 anos, 20 anos preso de acordo com a gravidade desse crime. Homicídio, por exemplo. Você roubou, então você vai ficar 5 anos preso de acordo com a gravidade.
Mas quando a gente fala, né, nessa legítima defesa da honra, né, que era muito usada, né, então, inclusive, eh, enfim, homens usavam, né, essa teoria para poder explicar um ato absurdo de cometer o crime contra a sua companheira, contra a sua, enfim, um familiar, podia ser a sua mãe também, ou a sua filha, não é isso? A honra ali, enfim, a minha filha está me desonrando, né? Existia uma fala interessante, né, que a honra se lava com sangue. Nossa, que triste isso. Então era justamente essa questão de, olha, se eu fui desonrado, eu tenho que pegar uma arma e matar quem me desonrou. Então quem que havia desonrado o homem? A A mulher. mulher que era suspeita de adultério. E Então, isso só valia para o adultério? Ou você podia usar isso, enfim, para outras questões? a questão da legítima defesa da honra, né, o que se tem notícia é que ela era utilizada para adultério, né, para Uhum. e mais especificamente quando existia uma mulher adúltera. Então se matava a mulher e por vezes também se matava o amante, né, justamente para lavar a honra da pessoa que haveria sofrido com isso, né? Mas olha só que coisa interessante. Por que a mulher também não alegava legítima defesa da honra? Nem do fato de que pouquíssimas mulheres cometiam esse tipo de crime. Mas será que naquela época a mulher era vista como uma pessoa digna de honra para matar outra pessoa? Então vejam só a questão do machismo que você tem incrustado na sociedade. Arraigado, né, professor? E olha só essa informação aqui. João Stanislau, que era o ex-noivo, né? Ele tinha 28 anos, uma pessoa bastante jovem. Ele era um docente muito respeitado, parece que era um aluno brilhante, né? Ele era filho de um comerciante português e de uma inglesa, ou seja, ele recebeu ali uma boa formação, inclusive educacional. João acumulava uma trajetória marcada pelo brilhantismo acadêmico, mas um comportamento irracível, agravado por problemas de saúde mental. Então, olha só, já em 1800, e até antes, né, do que a data do assassinato, do homicídio, a família já entendia que ele tinha aqui um problema de saúde mental, né? Não é muito bem explicado que problema seria esse, né? Se era uma doença, se era um transtorno, e vamos lembrar também que naquela época eles não tinham, né, a medicina não tinha caminhado para entender o que que era uma doença, o que que era um transtorno, ou diferenciar essas coisas. Porque uma doença pode ser tratada, um transtorno nasce e vai morrer com você. O casal havia ficado noivo no final de 1846, mas os sinais de instabilidade emocional do professor preocupavam Júlia, a futura esposa dele, que considerava romper a união. Então, na verdade, o que vai levar, né, essa questão, né, da defesa na época a usar a legítima defesa da honra, é porque ela está vendo que vai casar com um homem ali agressivo, apesar de ser uma pessoa brilhante, vamos dizer, muito inteligente, veio de uma boa família, mas ela estava vendo ali que ela ia viver um horror. E quando ela resolve que ela não vai continuar com essa ideia do casamento, aí ele vai o quê? Vai matá-la. Tá correto usar essa legítima defesa da honra na questão que eles nem casados eram? Tá errado usar a questão da legítima defesa da honra, ponto. Sim, mas vamos Certo? pensar na época, não vamos ser Mas, anacrônicos. né, Naquela época, mesmo nem, naquela não época, eram casados, né? E assim, não que ela era uma mulher muito bonita, né? Ela era linda. Mas ele, assim, ela era uma mulher também muito respeitada, muito recatada, ela só não queria mais continuar com aquele relacionamento. então, nesse caso ainda existe uma agravante no uso da legítima defesa da honra, porque sequer eram casados. Então começa daí. Como que você vai fazer a defesa da sua honra se você sequer casado é? Né? Ainda que você fale, era noivo, mas tem um problema mais sério ainda. Ela não quis casar com ele. Então não era uma questão de desonra no sentido de Aí traição.
ciúmes, possessão, posse, né? Exatamente, entra a questão principalmente da possessão e de não aceitar a rejeição da noiva, como se ela não pudesse ter uma opinião, como se ela não pudesse ter vontades. Que triste isso, né? E a gente está falando de uma sociedade em que, na época, a mulher não podia trabalhar sem autorização do pai ou do marido. Gente, quando a gente olha isso, eu dou graças a Deus que eu não nasci naquela época, porque, não sei, eu teria que ser presa, eu ia tacar fogo, né, no mundo, porque imagina, eu não ia aceitar nada disso. Imagina que eu ia pedir permissão para poder trabalhar. Mas olha só, professor, olha o que acontece, né, porque na tarde de 20 de abril de 1847, ele vai invadir a residência da Júlia, que ela tocava piano, estava lá calmamente fazendo suas aulas de piano, ou, né, praticando, né, as aulas, né, que ela fazia de piano, e ele vai disparar contra a jugular dela, ou seja, ele vai liquidar o assunto. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, ou você é minha ou é de ninguém. Aí a gente vai ver não só a objetificação, não só a possessão, mas a objetificação. Você é meu objeto, né? Então, tipo, é que nem essa xícara. Se não vai ser minha, eu vou jogar no chão e quebro ela agora, porque ela não vai mais ser de ninguém. É justamente, mas quando a gente fala da questão do machismo, a gente está falando na objetificação da mulher, porque se no machismo a mulher não é vista como um sujeito, como uma pessoa, é vista como alguém que deve servir e dar prazer, né? A função da mulher não é outra senão garantir a alimentação, garantir a limpeza do lar, garantir a criação dos filhos, garantir o bem-estar do marido e a satisfação sexual do homem numa sociedade machista. E justamente quando você rompe com essa estrutura, você mostra que a mulher ela deve ser colocada em pé de igualdade, né? Que ela deixa de ser um objeto para ser uma pessoa, né? Assim como o homem já era uma pessoa. Mas é justamente o que está na base desse tipo de discurso, desse tipo de atitude, é a objetificação da mulher e decorrência de uma sociedade altamente machista. E aí tem a questão, né, da premeditação dele, porque o que que ele vai fazer, professor André, meu querido amigo, é que ele vai pegar as alianças, porque ela devolve a aliança, ele vai derreter aquele ouro e vai fundir, vai construir uma bala. Por isso que o caso ficou conhecido como a bala de ouro, porque na hora que o médico legista vai fazer, né, vai cuidar do corpo da Júlia, ele vai retirar essa bala. Ou seja, ele pensou em tudo. Então não foi naquela coisa que o professor acabou de explicar para a gente, da legítima, não dá nem a legítima defesa, ela avançou em mim, tentou, sei lá, teve um ataque de loucura, tentou me esganar, e ele puxou, não, ele premeditou, né, ele usou a aliança que ele tinha comprado para fabricar essa bala para matar essa mulher. Ele é uma pessoa bastante perversa, né, porque também tem uma coisa de uma perversidade, premeditação, perversidade, objetificação. Tem tudo, O né? ser humano, ele em algum momento sempre vai ser perverso, né? Ninguém é totalmente bom nem totalmente ruim. Mas nesse momento, eu acho que a questão da alegação da defesa que fala sobre loucura de amor, É uma loucura de amor, que eles tentam, né, trazer isso, romantizar o homicídio, né? como praticamente que fala, olha, um homem apaixonado, enlouquecido, acabou, enfim, cometendo um ato insano. Mas vejam só, a culpa ainda, colocando a culpa Sempre na na vítima. vítima. A vítima praticamente pediu para ele, né, fabricar uma bala de ouro para matá-la, né? Mas é justamente a premeditação mostrando que aquilo, né, ele quer passar como se aquele crime fosse um ato de amor, fosse um ato de paixão por ela. E tem um ex-promotor, hoje advogado, que ele fala uma coisa muito séria. Ele fala, ninguém mata por amor. É verdade. As pessoas matam por ódio, não por amor. Principalmente quando é premeditado. Você pode matar por amor para defender alguém. Por exemplo, para defender seu filho, para defender seu marido, para defender sua esposa, né, sua mãe. um amigo, mas
ninguém mata, mas a pessoa que é morta, ela é morta com ódio, inclusive. Mas ele tenta transformar, ele tenta romantizar esse homicídio, né, mostrando que aquele crime é o fruto do amor dele, como se ele estivesse certo, e ela estivesse errada por rejeitá-lo, né? Então é nesse momento a tentativa de responsabilizar a vítima pelo crime ocorrido. E aí, professor, temos ali o julgamento, né? Que era completamente diferente dos dias de hoje também, não é isso? E esse julgamento vai acontecer em setembro de 1847, que é presidido pelo juiz da época, que era o Francisco Marques de Araújo Góes, no salão do presídio de Aljube. A defesa, né, que defendia o ex-marido, alegou insanidade mental, eles se apoiaram no temperamento instável do réu. E foi a primeira vez, olha que interessante, na história que eles trouxeram os argumentos de loucura da paixão e da perda momentânea da razão, articulado à legítima defesa da honra. Nossa, né? Podia ser um livro, escrever um livro de um romance, né? Enquanto a acusação enfatizava a brutalidade do crime, né? Aquela vítima não tinha como se defender, estava dentro da sua casa, enfim, estava ali plenamente tocando um piano, não oferecia risco algum para esse homem. Mas, assim, é interessante quando a gente, né, até para estudar essas coisas e trazer para os dias atuais, né, o que foi trazido pela defesa. Mas eu achei interessante a perda momentânea Só da naquele razão. momento, Porque, assim, foi um momento longo, porque a pessoa termina o Boa, relacionamento, pega a aliança, funde a aliança fazendo uma bala, um projétil, coloca no revólver, vai até a casa da vítima e a mata. Então, veja o tamanho do momento em que ele perdeu a razão, talvez por dias. É diferente. Praticamente um surto, né? Ele estava em surto. Agora, é diferente, assim, não que fosse justificado, óbvio que não, mas imagina se ela tivesse terminado com ele, naquele momento ele tivesse entrado em surto, perdido a razão momentânea e matado ele. Não estou justificando, deveria ser punido também, porque também é um homicídio, mas isso seria uma perda momentânea da razão. Mas você trazer um crime premeditado por uma perda momentânea é completamente incabível. Mas você, como, né, um jurista, como um professor, um grande estudioso também do direito, quando, né, porque é completamente diferente a minha visão aqui como jornalista, como mulher, da sua. Quando você olha esses argumentos, aí eu te pergunto, né, pelo teu conhecimento, o que te passa? Né? Porque assim, a gente de novo fala assim, colega em 1847 estava criativo, não é? Eu, de vez em quando, uso uma frase que é a seguinte: a gente não defende o absurdo. Então, eu não usaria uma tese dessa. Então, começa daí. Mas veja só, essa questão da perda momentânea da razão já está claríssimo que não dá para usar, porque o momentâneo já exclui tudo isso. A legítima defesa da honra, a gente tem que trazer, né, o direito de acordo com a sociedade em que se vive. Então, veja só, o direito brasileiro é muito diferente do direito saudita, por exemplo. Sim. Que vai ser diferente do direito francês, do direito americano, japonês, chinês, porque está permeado de cultura. Então, a questão da legítima defesa da honra teria que ser visto de acordo com a cultura da época, se aquilo deve ser utilizado ou não. Acho que, nesse caso, seria absolutamente incabível, porque você está falando de pessoas que não eram sequer casadas e não houve mácula à honra, não houve... mesmo ela que não fez nada à honra dele, né? Mesmo que a gente entenda, né, mesmo que se leve, né, que nós voltemos no tempo... Sem sermos anacrônicos, vamos entender aquela época. Entendendo aquela época, e falando, ó, realmente, honra se lava com sangue. Vamos colocar isso como sendo uma verdade absoluta naquele tempo. Não existiu mácula à honra dele, porque não houve traição, não houve um término de um relacionamento, algo que é absolutamente normal. O que houve foi a não aceitação do término desse relacionamento. Exatamente, que ela entendia ali, que ela conseguiu enxergar, né, e que acabou até se, né, confirmando
que ele era uma pessoa difícil, irracível. Olha só até onde chega, né, a atitude de uma pessoa, né, descontrolada, uma pessoa irracível, acabou tirando a vida desta mulher. Ou, enfim, e o que é muito triste. E até, né, é muito bom porque nós temos aqui vários advogados, né, da área do direito penal, e eles trazem uma frase que eu gosto muito: nós não defendemos o crime, nós defendemos os direitos constitucionais Sim. e o devido processo legal. Saber se o que está sendo trazido para a mesa é a realidade dos fatos. Então, isso que é muito importante. É que quando a gente olha o que foi colocado aqui, parece que você está tentando defender o que ele fez e não o devido processo legal, né? Enfim, é isso que às vezes tem umas coisas assim que a gente olha e fala assim, Mas mas o jurado, né, nessa época não era da mesma forma, mas hoje, um advogado que fosse defender algo desse tipo passaria vergonha. A gente costuma dizer, olha, amém. porque algumas pessoas que não conhecem o júri falam, o júri é um teatro. Né? Eu até de vez em quando rebato, olha, é um teatro, mas em toda a peça os atores têm que estudar muito Sim, tem que serem bons, não é? para conseguir exercer de forma boa. Né? Então, no júri também, você precisa estudar muito e tem que ser bom para exercer. Agora, se você vai com uma tese que não dá para ser aceita, uma tese absurda, você vai passar vergonha perante os jurados. Agora, professor, tinha uma coisa muito interessante até para trazer para as pessoas, porque naquela época nós tínhamos uma previsão legal da pena de morte no Brasil. Olha só, gente, isso já existiu no nosso país. Muitas pessoas perguntam, já tivemos pena de morte aqui no Brasil. E o que acontece? A defesa vai conseguir, né, mudar o quórum. E é aí que ele vai se livrar da pena de morte. Isso foi também foi uma batalha. Eu não concordo com a pena de morte em momento algum, porque a gente estaria dando muito poder para o Estado. E assim, eu acho isso completamente perigoso. Sim. Não é? Mas eu acho que nesse ponto a defesa foi correta de lutar, né, para que essa questão saísse da mesa, apesar dele confessar, ele é réu confesso, aquilo tudo. Mas eu acho que o maior castigo para um homicida é a perda da sua liberdade, mais do que da sua vida. Porque passar um dia sequer no sistema penitenciário, em que época seja, é horrível o suficiente. Quanto mais anos. Estou errada, professora? Eu costumo dar o exemplo da pandemia, né? A gente teve a pandemia, o que serviu muito para dar o exemplo do que é você perder a sua liberdade. Então, olha só, na pandemia, quando a gente ficava em casa, foi obrigado a ficar em casa durante algum tempo, com sofá confortável, cama confortável, com televisão, internet, e as pessoas já ficavam desesperadas. Diversas pessoas tiveram problemas psicológicos e até psiquiátricos por conta do isolamento. Sim, o isolamento é terrível. Imagina... Né, nós somos seres sociáveis, né? Sim, somos seres sociáveis. Imagina você sair desse... tira a questão do isolamento, né? Pega a questão do isolamento que tivemos na Covid e tiremos todo o luxo. Todo o seu conforto, todo a sua conforto, casa, né? Exatamente. Então você seu porto seguro. Não tem mais Netflix. Não tem mais nada, né? Não tem mais seu cachorro para brincar, não tem mais seu gato para brincar. Seus filhos. Seus filhos, não tem a comida não é gostosa, é uma comida ruim. Você dorme mal. Dorme mal, toma banho gelado no inverno e quente no verão. Então, isso é o sistema prisional. Daí sem falar de todos os outros problemas. Hiperlotação, problemas seríssimos que a gente vai encontrar lá, porque eles inclusive têm um código deles, né? Sim. A gente tem ali facções ali dentro, você tem a própria sociedade prisional, ela acaba estabelecendo regras que não tem o que o Estado possa fazer, né? Porque a gente está falando de seres humanos que estão ali dentro também. Mas vamos para 1800. 1800. Que é interessante, tem uma coisa interessante aí. Traga, professor. Se a gente for pegar as cadeias públicas que eram construídas naquela época, nós vamos ver que geralmente são em cima das prefeituras
e elas são, as janelas ficam mais ou menos nessa altura. Uhum. São janelas baixas, né, com as grades. Por quê? Porque quem dava o alimento para os presos não era o Estado. O Estado deixaria eles morrerem de fome. Quem dava alimentos para eles eram os familiares que passavam pela janela Olha só. ou a igreja. Ou seja, então o Estado ele não provia alimentação, só o que? Água? Só água e, quando muito, mas eram verdadeiras masmorras. Gente, Então, se hoje nós achamos que são verdadeiras masmorras, e de era fato muito são, pior. era pior, né? Justamente por isso. Assim, não tinha a questão da superlotação que nós temos hoje, mas, por outro lado, existia um completo abandono estatal, porque o preso ele sempre foi alguém indesejado. Né? Durante toda a história da história moderna, né? Porque o direito penal também não é tão antigo assim, vem aí de 1700, 1800. Mas é a pessoa indesejada, a pessoa que a gente não quer ver, a pessoa que a gente quer esconder. E naquele momento, o Estado ele não tinha todas essas obrigações que ele tem hoje. Por isso que e sequer davam comida. Só que, para não deixá-los morrer de fome, então colocavam as janelas baixas para que a família e a igreja pudessem os alimentar. Então, se a gente for em cidades antigas, né, como, por exemplo, Belém, São Luís, A que gente ainda vai ver essa estrutura vai ainda. ver essa estrutura, geralmente nas prefeituras, nas antigas prefeituras. Olha que interessante. Essa informação eu não tinha, tá vendo? O professor aqui é o nosso oráculo trazendo mais informação. Professor, a gente separou aqui algumas perguntas também das pessoas que estão sempre interagindo aqui conosco e tem algumas que são interessantes. Eu vou passar aqui para o professor e uma delas é por que a mãe da vítima, né, que é a Juliette Fetal, não teve um papel mais ativo no julgamento, né? As mulheres tinham espaço para se manifestar nesses casos? Como que era naquela época? Eu acredito que não, mas vou deixar o professor responder. Olha, eu vou falar de acordo com a nossa época, porque naquela época era o Código Penal do Império, então Uhum. era bem diferente. Mas desde que o direito penal moderno foi criado, você excluiu a vítima e os familiares da vítima da discussão. Então, vejam só, hoje a gente ainda tem a questão do assistente de acusação, que foi criado lá na década de 1940, mas ele ocupa um papel secundário na acusação. O papel principal é o do Ministério Público. A promotoria nossa. Exatamente, a promotoria. E com isso, você afasta A possibilidade dos parentes, é isso? Não é que você afasta completamente, mas você reduz, porque os parentes podem indicar alguém. O que, por um lado, é bom, mas também traz problemas. Porque se a gente deixa a vítima, né, ou os parentes da vítima, com o protagonismo, com eles movendo a ação penal, nós vamos tornar o sistema super excludente para o lado das vítimas, porque não é todo mundo que tem condições de pagar um advogado, Entendi. fazer a investigação e promover a acusação. Né? Porque, aliás, uma investigação é caríssima. O inquérito policial no Brasil custa uma média de R$40 mil por mês. Não, R$40 mil por mês não, R$40 mil do seu início até o oferecimento da denúncia. Então é caro investigar. Isso se a gente for pegar a média, tem casos que custam muito mais. Que precisam de muito mais tempo de investigação. Porque quando a gente está falando de investigação, a gente também está colocando todo o aparato policial, né? Tem toda uma estrutura que vai ter que investigar provas, analisar vestígios, tudo isso que vai ser, né, a materialidade ou o material que vai ser entregue para a promotoria. Exatamente, a gente está falando desde o salário do delegado, do escrivão, do investigador, até a perícia técnica que vai ser feita, que é super complexa de vez em quando, passando pelo combustível da viatura, pela conta de luz da delegacia, então tudo isso é englobado. Como que uma pessoa vai pagar tudo isso para investigar, né? Imagina ter que contratar um advogado. Então, com isso, o Estado toma para si e acaba tendo esse protagonismo e a obrigação de investigar. Mas, por outro, muitas vezes a vítima, ou até a família da vítima, se sente afastada das investigações porque ela perde o protagonismo. E ela muitas vezes deseja ter esse protagonismo
justamente para que aquela dor seja superada, a dor que o crime causou seja superada. O que é muito difícil pelo sistema penal que a gente tem hoje, né? O mais correto, no meu ponto de vista, seria que o Estado amparasse a vítima com auxílio tanto psicológico como Sim, material em determinados casos. sim, é verdade. Porque, assim, muitas vítimas, inclusive, vão perder tudo, né? Porque, às vezes, aquela pessoa que vai embora era o seu porto seguro, né? Então, assim, é bastante crítico isso. Mas a gente também tem que mencionar que quando a gente está falando do outro lado da defesa, também ela é custosa para os dois lados. Sim, ela é custosa por dois. Apesar da, vamos dizer, do réu ter o direito à defensoria também. Sim, tem o direito à defensoria, só que, por exemplo, a defensoria não atua durante o inquérito policial. Ah, não? Não atua, ela atua na fase judicial. Entendi. Por principal motivo é que não tem estrutura para isso. Infelizmente, a defensoria ela carece de material humano. Então, e em São Paulo é mais crítico do que em alguns outros estados, né? Mas mesmo no Rio de Janeiro, onde a defensoria é mais antiga e é uma das defensorias mais bem estruturadas do Brasil, eles não conseguem acompanhar o inquérito policial, porque não tem braço. Eles atuam dentro do processo. E é diferente também atuar, ter a defesa da defensoria pública e de um advogado particular. Não porque os defensores públicos não sejam qualificados, eles são qualificados, aliás, muito qualificados, alguns extremamente qualificados. Só que eles trabalham com muito mais processos do que bons advogados. Entendi. Então, Então, na verdade, estão sobrecarregados também, né? exatamente, estão sobrecarregados. Enquanto eu costumo dizer que contratar um bom advogado é você contratar um alfaiate. Porque é sob medida. Exatamente, você vai ter aquele terno que não vai apertar em nenhum lugar. Onde você for mais gordinho, ele vai ser mais largo, onde você for mais magrinho, ele vai ser mais justo. Até porque um crime é diferente do outro, né? Então você não tem como, vamos dizer, tá pronto aqui, né? Já coloca aqui. É diferente das ações, por exemplo, de negativação de nome, que ocorreu um erro, por exemplo, da empresa de telefonia É ou do fácil. banco, e daí você pega aquele modelo e faz. Ali, No caso criminal, não, você tem que pegar as particularidades, os detalhes. De vez em quando, um detalhe pequenininho muda todo o caso. É aquele detalhe que vai ou absolver ou condenar. e, professor, eu vou aproveitar, já que você está aqui, porque é uma dúvida muito recorrente das pessoas também. Muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas a pessoa, assim, na delegacia, junto à autoridade policial, ela se declarou culpada. Mas na frente do juiz, na hora da pronúncia, que o juiz vai perguntar como é que você se declara, ela se declara inocente. E muitas pessoas têm dúvidas em relação ao que é que tem o valor, né, legal. Então, explica para as pessoas, aquela declaração que ela faz ali na delegacia, naquele momento, em frente à autoridade policial, ela tem valor legal ou a que tem valor legal é a que é falada na frente do juiz? Ela pode modificar o que ela falou? Ambas podem ser valoradas, Uhum, certo? Então, o juiz, no momento de decidir, ele pode se remeter tanto a uma quanto a outra. Mas aquela declaração que ele deu na delegacia, ele vai ter que valorar, se ele quiser condenar o acusado, vai ter que utilizar as provas que foram produzidas no processo, ou seja, depois que acabaram as investigações. Por quê? Porque durante a investigação não existe o contraditório. O que é o contraditório? É a análise por parte da defesa daquelas provas. Então, tecnicamente, aquilo lá não é prova. A gente chama de prova para facilitar o entendimento, mas, por exemplo, um interrogatório na delegacia, um depoimento na delegacia não é uma prova, é um elemento probatório só. tá. Porque aquilo lá não foi submetido ao contraditório. O advogado do acusado, ele não pôde fazer as perguntas, não pôde verificar contradições no depoimento, não pôde analisar aquilo lá no momento em que a prova estava sendo produzida. Né? Você pode falar, mas o advogado até participou do ato. Ele pode até ter participado do ato, mas a pessoa sequer era acusada formalmente. E outra coisa, o delegado pode permitir ou não permitir que o advogado faça perguntas. Entendi. Já no caso
do processo, ou seja, depois das investigações, o advogado ele participa da produção de prova. Então ele vai ver se aquilo lá está sendo produzido de forma correta, de forma isenta e também fazendo as perguntas, os questionamentos necessários para pegar, por exemplo, contradições que testemunhas, que vítima possam entrar. Isso é a questão técnica, mas a gente ainda tem uma questão política aí. Nós vivemos num país que teve tiveram diversas ditaduras. A gente fala da última ditadura, mas a gente esquece que o Brasil teve um tempo muito maior de ditaduras do que de democracia. E isso se reflete na polícia. A nossa polícia ela foi forjada dentro de um pensamento autoritário e ainda não superou esse pensamento autoritário. Infelizmente, ainda é comum existir abusos dentro da polícia. A gente pode ver com diversos fatos, né? Mais recentemente, por exemplo, com policiais jogando pessoas da ponte. É um absurdo. Que é um absurdo. Um horror. Isso acontece também na Polícia Civil, que é a polícia que investiga, mas em menor medida. Porque ela está ali investigando e não está ali reprimindo, né? Reprimindo, mas também existe. Até hoje nós temos relatos de torturas dentro de delegacias, de ameaças dentro de delegacias. Eu costumo dizer que, olha, a ditadura ela acabou com a tortura da classe alta e da classe média, mas não do brasileiro em geral, porque ainda existe tortura e geralmente voltada para a população mais pobre. Você aqui coloca isso de forma muito correta. Infelizmente, nós vamos encontrar aí maus profissionais. Eu até entrevistei outro dia um ex-delegado, ele já se aposentou e ele teve a oportunidade de fazer cursos em Londres com o pessoal da Scotland Yard. E ele me explica, né, e eu achei, olha que coisa importante que ele trouxe, né? Como é que a polícia inglesa investiga um caso? Ela vai partir do princípio que aquela pessoa que está sendo acusada é inocente. Se ela não conseguir provar a inocência daquela pessoa, porque ali existiu uma culpa. Então ela vai jogar todas as ferramentas, os esforços para tentar, então você disse que você não fez isso, então vamos lá aqui junto para tentar entender o que aconteceu. Então só que aí muitas vezes, porque a pessoa de fato é culpada, ela fala, olha, a gente tentou tudo aqui com você. E você é a pessoa que recai na cena do crime, tem a motivação suficiente, a gente não consegue te tirar dessa cena do crime, a gente não consegue achar uma outra motivação que não seja... É interessante isso, porque é uma outra visão, você vê de um outro prisma, né? Exatamente, e esse é um prisma democrático, porque a pessoa é inocente até que se prove a culpa. Agora, olha só como a gente está atrasado em relação a isso, pensando na questão democrática. Quando você faz a pergunta para um investigador, para um delegado olha, foi adotada outra linha de investigação? Na maior parte das vezes eles dão tilt, eles não conseguem sequer entender a pergunta. Como assim adotar outra linha de investigação? Não, uma outra perspectiva, já partiram da premissa que essa pessoa não necessariamente era culpada, que poderiam ter outras pessoas culpadas, né, que poderia ser outra pessoa a cometer o crime, eles muitas vezes não conseguem sequer entender a pergunta, porque já se coloca, essa pessoa é culpada, então vai se buscando cada vez mais as provas de culpa daquela pessoa e se ignorando provas de inocência. Quer dizer, já é o sistema de crença, né? A gente sabe que é lógico que os bons policiais, investigadores e delegados, eles vão abrir ali milhões de linhas de investigação e depois vão fechando. É o que nós do jornalismo investigativo fazemos. A gente vai colocando, mas será que não podia ser isso, aquilo? E vai tentando trazer, e é lógico que a gente não tem todas as ferramentas que a polícia tem, porque, enfim, quem tem ali o poder, né, de fato, de uma investigação policial são eles, né? A gente vai por outros caminhos, mas a gente encontra erros que são absurdos, principalmente quando a gente tem, né, um número que é significativo e é assustador, que 20% das pessoas que estão presas hoje nunca sequer cometeram um crime. Ou seja, é um erro, assim, é muito triste você prender um inocente, uma pessoa que nem sequer cometeu aquele crime. Ou seja, porque a gente tem um problema muito sério, estrutural, dentro, né, infelizmente, desse sistema,
que também precisa de correções, e a gente está falando que são feitos de pessoas humanas, né? E nós humanos, nós erramos, né? Sim. Quando a gente vê, ah, um avião, nós tivemos uma queda de um avião. Na grande maioria das vezes, né, acho que eu até estava lendo um registro, 90% é o erro humano. E, infelizmente, ele não estava, pode ter tido ali alguma pane, mas se ele tivesse ali, né, com o preparo suficiente, ele teria conseguido controlar aquilo, ou entender como, né, mas nós erramos. E, infelizmente, o nosso erro pode levar, né, uma pessoa para o sistema prisional sem nunca ter cometido um crime, pode, no caso de um piloto de avião, matar milhares de pessoas, Sim. né? Então, assim, milhares não, mas centenas de pessoas. Então, assim, é complicado, porque enquanto a gente não entende que nós somos seres humanos e passíveis de errarmos, né? Então, e aí tem todo um outro problema, né, professor? É a sobrecarga, né? Que nós precisaríamos, quando a gente olha o número real, nós precisaríamos ter pelo menos 6 vezes mais policiais civis na investigação. Então, provavelmente seja mais do que isso. É um número que passaram para a gente, quer dizer, mas olha como nós estamos 6 vezes mais do que o que já temos hoje, para que essas investigações fossem, pelo menos, você falasse assim, bom, vai ter erro? Ainda vai, mas talvez muito menos erros, né? Porque estão sobrecarregados, a gente está agora vivendo, né, todo e tem uma pressão, a sociedade quer uma resposta, a sociedade quer um culpado, né, e aí você sai pegando qualquer coisa que está pela frente. Infelizmente, assim, talvez esse número seja até maior, porque a última atualização que teve não era nem no ano 2000, a última atualização do Meu número de Deus. policiais que deveríamos ter, né, do final da década de 90. Desde então, a população cresceu, não se atualizou o número de policiais e nós temos quase metade dos policiais que deveríamos ter na década de 90. Isso na Polícia Civil. Ou seja, falta muito material humano. E não é só material humano. Falta tudo, né, Falta tudo. tecnologia. Carla, você trouxe a questão do avião. Por que 10% das falhas são humanas? Porque 90% Não, das... 90% são humanos. 10% das... São técnicos, são seria do, da aeronave, né? isso. Mas por que tem tão pouca queda de avião? Porque a tecnologia auxilia nos voos. Sim, E a gente não utiliza essa tecnologia aqui no Brasil para auxiliar nas nas investigações. investigações. Isso é péssimo. Aliás, a gente não está falando nem de não uso da tecnologia, a gente está falando de falta de papel para imprimir boletim de ocorrência. A gente está falando de falta de gasolina para colocar na viatura. Ou seja, o nosso problema ainda está na Revolução Industrial. Imagina na tecnológica, né? Exatamente. Então, se a gente quer, de fato, reduzir os crimes pensando numa política de investimento na polícia, porque não é só na polícia que a gente, só com o investimento da polícia que a gente resolve crime, né, que a gente reduz a violência, mas pensando só na polícia, a gente precisa investir em equipamento, a gente precisa investir em treinamento, a gente precisa contratar muito mais gente, qualificar mais gente, dar tratamento psicológico para essas pessoas, porque é difícil também trabalhar com crime, tá? As pessoas estão trabalhando com coisa triste, com desgraça. Elas vão se dessensibilizando, né? Você sabe disso, né? Porque também os advogados também trabalham, lógico que numa menor quantidade, mas quando a gente pega, tem casos que são de embrulhar o estômago, Sim. né? Que você fala de perder a fé na humanidade. Por que que, enfim, né? Você tem uma violência sexual contra uma criança, aquilo é de perder a fé na humanidade. Você fala, Sim. quando você olha aquilo, é de embrulhar o estômago, né? Tipo, como alguém faz aquilo? A gente até entende os psicólogos forenses, mas eles têm preparo, né? Inclusive para entender a cabeça daquele determinado criminoso. Mas os advogados, os policiais, os jornalistas, nós que lidamos com isso, você fala assim, não, isso não aconteceu. Ninguém é capaz de fazer isso, né? Ninguém vai fazer isso com um ser humano, né? Mas fazem. Mas fazem. E a gente tem que se preparar muito, você tem toda a razão, professor, nessa questão da dessensibilização, porque vai ficando tudo, é mais do mesmo, é mais do mesmo. É só mais um crime e a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar também, né? E essa dessensibilização também faz com que
as pessoas que estão no meio criminal, sejam policiais, sejam juízes, promotores e até advogados, normalizem a prisão de pessoas inocentes, porque assim, é só mais uma pessoa, é só mais um número. Eu lembro que quando eu comecei, quando eu era estagiário e que eu me apaixonei pela área criminal, foi porque eu olhava, né, o processo era físico ainda, eu olhava aquele processo, eu falava, isso daqui não é uma pasta, isso daqui é uma pessoa, isso daqui é uma vida. E isso que me entusiasmou de ir para a área criminal. E essa desensibilização faz com que as pessoas esqueçam que estamos tratando de uma vida. E daí esse policial que está sobrecarregado, tem pouco equipamento, não tem amparo psicológico, não tem tecnologia para o auxiliar, ainda sofre uma pressão por apresentar resultados e resultado dentro da polícia. É condenação. Mais prisão, mais indiciamento, mais condenações. E fica aqui uma coisa também que é muito importante passar para as pessoas: os policiais não têm nem apoio do Estado, porque caso aconteça alguma coisa, eles é que se virem. Tô errada? Tá certíssima. Então, assim, é muito complicado, a gente precisa rever, né? Mas por isso que eu acho que é tão importante, quando a gente traz esses programas, né, para trazer informação de qualidade, para a gente refletir como um todo. Não adianta a gente só apontar dedos, falar, isso está errado, não é assim, que não sei o quê, se a gente não entende toda a nossa estrutura, né? E ela já vem de muitos anos. Sim. O problema é ali, e assim, só que a gente não consegue resolver, porque é o que você falou, a população aumentou, os crimes não param de crescer, essa é uma realidade. Nós hoje ainda temos, né, temos nosso universo real e tem o digital, que ali virou Terra de ninguém. terra de ninguém, onde, né, a gente inclusive não tem nem apoio do nosso legislativo para entender a complexidade desses crimes digitais, né, e de inclusive ferramentas para a autoridade policial, para os advogados, para que eles possam, né, inclusive, olha, como é que a gente para isso? Porque as grandes companhias, as big techs, não têm o menor interesse nessa colaboração, o que é muito triste, porque quem perde com isso somos nós, sociedade. Sim, e infelizmente as big techs, elas tentam fazer de tudo para que não seja regulamentada as redes sociais, porque isso não é que tiraria o lucro delas, mas as responsabilizaria quando alguma coisa de errado acontece, né? Eu tenho uma solução que eu acho que as big techs começariam a apoiar a regulamentação, que é aplicar o direito do consumidor. Se aconteceu alguma coisa dentro que foi utilizada uma plataforma, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, ou qualquer outra Qualquer plataforma, o plataforma. TikTok, e a Big Tech não fez nada, né, a empresa não fez nada para coibir esse ato, ela deve responder como se a responsável fosse reparando o dano. Então, por exemplo, a gente fala, né, quando se fala em regulamentação, logo se fala de fake news para uso político, mas esquece-se, por exemplo, da venda das fraudes. Por exemplo, você vende uma televisão de 80 polegadas Que por nunca R$200, chegou. que nunca chega. E daí... Que a história, ela lembra do Nego Di, da Tá de Zoeira, a gente fez aqui, lembra? Exatamente. Vejam só, por que que a Big Tech, que foi utilizada para isso, não pode reparar o dano que essas pessoas sofreram? Então, tudo bem, você vai ter que, já que a gente não conseguiu chegar no estelionatário, porque é muito difícil chegar no estelionatário, e a Big Tech também dificulta isso, então quem vai ter que reparar o dano É você. é você. Tá vendo como nós precisamos deles? A gente tem que ter unido aqui, eu vou trazer sempre todos eles, que é para, né, incomodar mesmo as big techs, a gente não está nem aí, porque a gente está sempre preocupado com a vítima, não é? Sim. Professor. Temos aqui uma outra pergunta bem interessante que eles trouxeram para a gente, que é assim: os autos do processo desapareceram. Isso dificulta a compreensão do caso? E há alguma forma de reconstruir um julgamento histórico como esse? Vamos primeiro para a segunda pergunta, que é a mais fácil. É. É possível reconstruir o julgamento histórico? Uhum. Obviamente que a gente não vai utilizar os autos porque eles foram perdidos. Então nós vamos utilizar outros elementos, por exemplo, matérias de jornais, Tá. vai utilizar relatos em livros, coisas que foram guardadas e registradas.
E daí seria possível, por exemplo, fazer um júri simulado, né, com o fim didático, para reapresentar esse caso, inclusive mostrar as diferenças da sociedade e do direito de 1800 para 2000, para os anos 2000. Isso é possível. E daí já vai caminhando também para a resposta da primeira pergunta, né? De fato, foi perdido o processo, mas é possível você fazer o relato histórico com base principalmente no jornalismo, né? Olha Nas como notícias. jornalismo é importante, professor. Olha aí. Jornalismo é história, né? É história, é Praticamente. verdade. Agora, muitas pessoas acham estranho, mas como assim os autos foram perdidos, né? Por que aconteceu isso? E não entendem que isso é uma coisa comum, porque, Infelizmente, né, professor? infelizmente, mas eu tô atrás, essa semana me procuraram por conta de um processo antigo, de mais de 10 anos atrás, eu acho que já incineraram o processo, Olha que tristeza isso. porque não era um processo midiático, não era um processo que chamava muito atenção, e era um processo de papel. Então, quanto mais você vai acumulando papel, mais tem mais É, espaço você possibilidade. precisa. Não, e tem que ter possibilidade também de pode ter tido traça, se ele não está condicionado da forma correta, quantas coisas se perderam? Incêndios, estragadas, mofadas, bicho comeu, não é? Mas uma coisa que é comum, aliás, era comum, É incinerar. era incinerar. Então, depois de algum tempo que o processo ia para o arquivo, como funcionava? Ia para o arquivo da vara, que ficava lá guardadinho ainda na vara, mas numa pastinha lá como arquivo morto dos escritórios, né, dos escritórios das empresas. Daí, depois de algum tempo, ele saía de lá e ia para o arquivo geral, né, lá aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça ficava lá no Ipiranga, onde tem aqueles galpões antigos de fábricas. O Tribunal de Justiça tem um galpão lá que ficam esses processos que estão no arquivo geral. E depois de algum tempo que eles estavam arquivados, ninguém pedia desarquivamento, ninguém pegava esses autos, eles mandavam para serem incinerados, uma vez que não havia mais interesse nesse caso. Entendi. Então, nesse caso, eu não sei se ele foi Incinerado. incinerado Sabe o ou que não. que é triste, professor? Porque a gente está incinerando história, né? Independente de ser um caso criminal, né? De ser um processo aqui penal, mas a gente está falando de história também. Inclusive, porque, de novo, a gente está falando, olha, desse caso de 1847, nós estamos em 2024, quase chegando em 2025, e a gente está falando de um crime que é recorrente, que hoje já tem uma tipificação, que é o feminicídio. E aí eu vou para essa outra pergunta, que lições, né, o caso da Júlia Clara Fetal oferece sobre o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher nos dias de hoje, professor? É assim, a lição do que não fazer, né? A lição de que o sistema penal não resolve nada, Uhum, muito bom. porque ela não vai voltar à vida. Não vai. A vítima de um homicídio, de um feminicídio, ela vai continuar morta independente da condenação que a pessoa sofrer. Então, a principal questão que nós temos que olhar é como proteger essa futura vítima. Então, criar mecanismos que podem ser legais, mas que principalmente são sociais para a defesa dessa vítima. Então, olha só que interessante nesse caso. Foi alegado que ele tinha problemas mentais, né? Talvez se ele tivesse sido tratado, né, lembrando que estava em 1800, então questões psicológicas e até médicas muitas vezes eram ignoradas. A pessoa era uma pessoa que tinha algum problema psicológico, neurológico, era visto como uma pessoa nervosa. Uhum. A mulher histérica, ela era uma doente, Era, lembra? A histeria era doença, né? era uma doença. Então, vejam só, questão de saúde mental poderia ajudar muito na prevenção de todo tipo de crime. Eu concordo 100% com você. O problema começa aqui, né? E Na área da saúde, e a gente está tentando resolver na área da segurança. na área de segurança. Outra questão, a gente tem que, desde o início, com relação especificamente ao machismo, a prevenção de violência contra a mulher e do feminicídio, é desde o berço, desde a escola, mostrar que homem e mulher estão em patamar de igualdade, que ambos são pessoas que não devem ser coisificados, não devem ser objetificados. Então deve ser adotada uma cultura de respeito
a mulher desde o colégio, incentivado já na escola, certo? Porque muitas vezes existem pais, existem mães que de vez em quando não têm sequer conhecimento técnico para passar isso para os filhos. Mas vejam só, eu gosto de usar a questão da reciclagem. Quando eu era pequeno, ninguém reciclava. Quem que ensinou os adultos a reciclarem? As crianças. Porque isso foi utilizado no sistema educacional. Olha que importante isso, né? E os filhos começaram a incentivar os pais a reciclar. Eles começaram a olhar e a cuidar dos pais para que os pais reciclassem. Então, houve uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura está dentro do sistema educacional. Além disso, tem que entrar também na pauta do sistema de comunicação para mostrar como isso deve ser combatido, seja com campanhas publicitárias ou até inserção em filmes, em programas de TV, em novela, em séries, porque isso é uma pauta muito interessante, uma pauta muito importante e que nós devemos investir para evitar o feminicídio, porque quando uma pessoa morreu, quando uma mulher morre, já não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer é simplesmente punir a pessoa, mas não vai trazer essa pessoa de volta. Você tem toda a razão, professor. Assim, a gente precisa de muita coisa de política pública, a gente precisa, né, da iniciativa privada também ajudando. Nós precisamos de educação. O maior problema, eu acho, eu entendo, eu concordo. Quando a gente fala de crimes, vai sempre, assim, raríssimas às vezes, esbarrar na questão da educação, né? E nós temos uma sociedade, infelizmente, muito mal educada, mesmo com pessoas altamente letradas, mas são pessoas mal educadas, que não entendem, né, a questão de limites, de educação, de preservação. Né? A gente teve aí, a gente está vivendo agora um caso também bastante triste, está sendo investigado, né, e a gente até, não sei se o professor também está acompanhando, que envolve aí esse professor da USP também, o Alisson Mascaro. A gente teve um ministro, olha só, são pessoas com grande letramento. O Alisson foi meu professor, era um excelente professor. Imagino para você como não deve ter sido um baque, né? Sim, é uma tristeza ver é uma tristeza você ver essas denúncias, né? Porque é uma pessoa que de fato era uma referência, é uma pessoa extremamente inteligente. Eu acho que ele foi o doutor em direito mais jovem do Brasil. E essa quantidade de vítimas, né, que estão trazendo essas informações, é lógico que isso tudo precisa ser investigado, Sim. né, que isso tudo precisa ser muito apurado, mas, assim, é muito triste, porque não está só, vamos dizer, na classe social mais vulnerável. É lógico que ela talvez seja mais impactada, mas está em todas as classes sociais, está com pessoas, né, com nível de letramento altíssimo, cometendo crimes tristíssimos. Aquela questão, quantos donos de empresa, diretores, não utilizam a posição que estão para cometer assédio sexual? Ah, isso é muito triste. Então, isso daí fica claro que não... Uma questão de educação. Educação, se a gente for pegar o caso do dono das Casas Bahia. Sim, mas eu digo assim, mesmo, veja só, uma pessoa com nível de letramento intelectual na área do direito, que sabe Sim. o que é certo e o que é errado, porque ali não há dúvida, não é? Sim. Tem muita compreensão, porque um outro ainda pode alegar, né, desconhecimento. Não dá para, né, você alegar um ministro que estuda direito, o outro que é, né, um pós-doc, não ter essa informação, mas é aquela questão, ainda temos essa cultura que a gente precisa trabalhar muito, é muita educação, das pessoas entenderem limites. E assim, lidar com poder. Limite, poder, e mais do que isso, entender que você está lidando com seres humanos. Do outro lado tem um ser humano que sofre, sente dor, né? E, enfim, tem uma família, você imagina a cabeça dessas pessoas, né? Desde a família da Júlia, você deixa ali, né? É um estigma, uma dor, né? Porque não é uma morte natural, é uma morte horrível, bizarra, perversa. E aqui são todos esses crimes que você vai, né, destruindo, né? É um círculo muito vicioso que a gente precisa ajudar a combater de uma forma virtuosa. Sim.
E que bom que a gente tem aqui o professor também. Professor, tem muitas outras perguntas, mas eu acho que as mais importantes, a gente também foi conversando muito ao longo do programa. Eu vou pedir para a gente trazer aqui, porque a gente vai conversando, a conversa é tão boa, né, que a gente não quer nem chamar as outras coisas. Eu vou pedir para trazer um mapa, para a gente mostrar para as pessoas onde fica essa região do Brasil, onde aconteceu esse crime. A gente aqui tem um mapa do Brasil, a gente vai lá para o estado da Bahia, um estado muito importante. Nós vamos ali para Salvador, né, que é a capital da Bahia, e a gente vai para o bairro da Piedade, da Piedade, isso, que é a antiga Rua do Rosário e hoje é a atual Avenida 7 de Setembro. E o casarão em frente à Praça Piedade é onde esse crime aconteceu. Então, uma área bastante importante ali, né, e na época também muito importante ali em Salvador. Vou pedir também a nossa linha do tempo para a gente explicar para as pessoas. Tudo vai começar em 1846, né? Júlia e João Stanislau ficam noivos. A princípio, né, uma coisa aí cheia de amor e de paixão. Em 20 de abril de 1847, João Stanislau vai matar a Júlia e é preso em flagrante, né? Ela, como a gente explicou aqui, vai pedir para terminar esse relacionamento e não chega nem a casar com ele. Porque ela entende que ele era uma pessoa bastante irracível, né? Eu gosto da palavra. Aí, em setembro de 1847, vai acontecer o julgamento. Aí, olha que interessante, o julgamento é no presídio, né? De Aljube, João é condenado a 14 anos de prisão. Naquela época, as pessoas tinham que cumprir a pena toda, professor? Olha, eu desconheço essa parte, É, porque o que diz aqui pra gente é que a libertação do João aconteceu após o cumprimento da pena. Aí, porque era direito do Império, né? Então, e justamente a questão de progressão prisional, ela é algo que veio a partir de 1940? não é nem de 1940, são pesquisas que foram feitas Tá. na Filadélfia e que trouxeram isso para o Brasil, mostrando que havia uma recuperação melhor se você fosse progredindo aos poucos a pena. E aí, veja só, aí a gente vai para o próximo, que é 1859, que é a libertação de João após todo o cumprimento da pena, e ele vai vir a falecer em 9 de fevereiro de 1878, ou seja, né, ainda viveu bastante tempo. Ele vai falecer em Lisboa, ele sai do Brasil e vai para Portugal. E aí é o falecimento dele. Mas é uma história muito importante, né? Traz muitos pontos que são sensíveis ainda à nossa sociedade, né? Eu adoro ver esses homens maravilhosos que estão junto com nós, mulheres, né? Para lutarmos por uma sociedade melhor. Essa coisa de mulher e homem, homem contra mulher, isso é uma coisa tão cafona, né? Tão ultrapassada, isso é... Ai, gente, parece assim, a gente ainda precisa de um homem e de uma mulher para qualquer um de nós estarmos aqui. Dito isso, não temos tecnologia ainda, não temos um útero, né, biônico. Quem sabe, né, no futuro isso possa acontecer. No momento, a gente ainda precisa de uma mulher para poder estar aqui. Sim. Nem que seja uma barriga de aluguel, hein? Tem que ser, mas é de uma mulher. E a gente precisa lutar por igualdade, porque não há nada mais injusto do que a gente ser discriminado por conta do gênero. E aí as pessoas perguntam, como é que a gente diminui essa violência? Lutando pela igualdade. Quando a gente luta por essa igualdade, a gente vai diminuir muito a violência. É assim, porque a gente vai tirar, sabe, aquela coisa, porque é meio que um ranço, né? E tá aquela coisa, a gente tem que se reprogramar. Sim. E é muito difícil, até conversando com vários psicólogos, porque mexe com o teu sistema de crenças. Então, como é que eu reprogramo aquilo que eu acreditava? A pessoa não quer, não, eu vou ter que acreditar em outra coisa. E só tem uma maneira, que é através de educação. A educação é um processo longo, não é uma coisa que eu falo, falei, aconteceu. Não, é muito tempo. O professor trouxe uma informação aqui bastante interessante, que é a reciclagem. Isso hoje está muito pacificado dentro de nós. Eu trago a questão do cinto de segurança. Eu vim de uma época onde ninguém usava cinto de segurança. Então, você imagina, hoje uma criança, porque ela já nasce com isso incutido na cabeça dela, a primeira coisa que ela faz é botar o cintinho. Para todos nós isso já está muito, né,
é naturalizado. Mas a quantidade de pessoas que se rebelaram contra o cinto, você está se rebelando contra algo que vai salvar a sua vida. Então, assim, é de uma estupidez alguma. Eu não vou usar. Aí a questão de beber e não dirigir, né? Os números são altíssimos. E hoje, cada vez mais, você encontra jovens, isso está muito pacificado entre eles. Eles saem, então, ou tem um amigo que é aquele amigo que não vai beber ou que já não bebe, né? Então, até o amigo tem, vamos dizer ali, vai receber um agrado, né? Ou vai pagar menos na conta, porque aquele é o amigo que vai salvar os amigos, né? Ou hoje a gente vai usar, né, os transportes, né, públicos, os aplicativos de transporte, e as pessoas não têm mais o problema de entender que elas não podem dirigir embriagadas, porque o problema é que se ela tirar só a vida dela, que já era ruim, mas, né, é ok, era uma decisão dela. O problema é que ela pode tirar a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com ela. A questão é que também o machismo está muito mais arraigado que isso, né? Porque os carros são muito recentes. Já o machismo vem de antes de Cristo. Então, mas a gente vai ajudando, né, professor? sim. E a gente precisa de homens como vocês. Não, e ainda bem que as coisas estão mudando, né? Uma coisa boa, por exemplo, do exemplo da OAB, que precisa hoje necessariamente ter 50% de mulheres em qualquer chapa que vá concorrer à diretoria da OAB. Correto. Se a gente for pegar aqui na capital de São Paulo, metade das presidentes das subseções são mulheres. Olha que bom. Isso já mostra uma evolução. Eu torço para que o Tribunal de Justiça adote essa postura também, porque, infelizmente, as fotos de final de ano do Tribunal de Justiça ainda são só de homens. É triste isso, né? E quase todos brancos. Não, e a gente, né, eu acho que para tudo, né, nas nossas câmaras, o STJ, STF também, a gente precisa trazer, né, nos cargos legislativos, na própria questão, né, que a gente precisa tanto da nossa polícia, que a gente precisa, né, termos mais investigadoras, mais peritas, mais legistas, mais delegadas. Sim. Nós precisamos de mais mulheres. Trazendo, inclusive, uma visão diferente, né, para o trabalho que é exercido no sistema de justiça. Porque, de fato, o homem tem uma criação diferente da mulher desde que ele nasce. Enquanto se dá uma boneca para a mulher, se dá um carrinho para o homem. E isso vai mudar toda a formação dele desde o berço até o momento que ele vai exercer a profissão. A gente tem que deixar as crianças escolherem seus brinquedos, não é? Também. Porque se o menino quiser brincar com a boneca, tá tudo bem. Se a menina quiser brincar com carrinho, com bola, com o que quer que seja, também tá tudo bem. Tem até uma pesquisa, eu vou trazer num outro momento, aonde isso já é uma realidade no universo documental. A grande maioria do público que assiste documentários investigativos, entre 60% e 65% são mulheres. Olha que interessante. E existe uma pesquisa, eu vou trazer ela em breve, que as mulheres são melhores investigadoras que os homens. Olha o que estamos perdendo. Não duvido. E vale a pena uma outra pesquisa, porque saiu há pouco tempo atrás que parece que o número de pesquisadoras mulheres no Brasil superou o número de homens. Olha só, as mulheres são muito boas na questão, né, da investigação, de pesquisar. Deve ter alguma questão, eu preciso me aprofundar, eu vou trazer esse material para a gente depois até discutir. Não sei se é alguma coisa genética, ou bioquímica, ou biológica. Eu entendo até que, porque assim, esse número de 60% a 65% não é só brasileiro, né, das mulheres que assistem documentários investigativos. No Brasil, inclusive, eu consigo entender muito por que as mulheres assistem, até tem um mecanismo de autopreservação, né, de entender o que aconteceu ali, para ver como é que eu consigo, de alguma forma, não me colocar nessa mesma situação de risco, ou tentar ajudar alguém. A mulher tem muito essa questão, né, como é que eu ajudo alguém, né? A mulher, até pela nossa cultura, ela é criada para servir, né, para ajudar. Exatamente, não, para tentar proteger, né, como é que eu faço? Então tem algumas questões, eu quero poder me aprofundar, eu sei que tem muita pesquisa já sobre isso, e eu vou trazer, mas eu achei um dado bem interessante na questão das investigações. Lá nos Estados Unidos, as empresas, né, nesses grandes escritórios, porque
tudo civil ou criminal vai parar numa corte, né? E você ir para uma corte é muito caro. Então, os grandes escritórios americanos, eles investem muito nessa área, né, de investigador, do investigador, né? Então, e essas investigadoras acabam sendo muitas vezes mulheres, que é para tentar levantar informação para não ir para o tribunal, né? Fazer um acordo, olha, olha essa prova aqui. E a investigação nos Estados Unidos e a própria justiça, até criminal nos Estados Unidos, é mais privada do que no Brasil. Então, muitas vezes precisa a vítima ter um protagonismo maior nos Estados Unidos, né? Agora, voltando para a questão da mulher, a mulher eu vejo que ela é mais disciplinada do que o homem. Então, talvez tenha alguma questão... Temos que estudar, porque assim, a gente está perdendo. Eu acho que quando a gente começa a entender algumas coisas, né, porque durante muito tempo, né, ficou assim, ah, não, mas a área policial é uma área muito masculina, a gente precisa quebrar também, sabe, todos esses estereótipos, né, que é uma bobagem, né, assim, temos homens incríveis, mulheres incríveis, e eles podem, né, estar atuando. Gente, a gente vai trazer aqui um pedaço da entrevista com a jornalista Mariana Kotzko, que, né, gentilmente conversou conosco, e ela vai trazer aqui a questão dos argumentos que culpam a vítima. O que a gente vê olhando para trás e comparando com o que acontece hoje é que a gente tem avanços, por um lado, mas, por outro lado, algumas coisas se mantêm. Então, é a história de culpar a vítima. Quando a gente fala em violência doméstica, tendo ou não um caso de feminicídio, ainda existe uma tendência do próprio agressor se colocar como vítima e, às vezes, da própria sociedade e da imprensa, eu falo como jornalista também. Então, quando a gente diz, homem matou a mulher porque foi traído, parece que a vítima é ele que foi traído e não ela que foi assassinada, ou justificando o ato. E quando a gente volta no tempo, era exatamente isso que acontecia. Quando justificava um ato desse como um ato isolado, defesa da honra, uma ação sob forte emoção. Então, embora a própria justiça tenha avançado nesse sentido, e algumas coisas já nem constem mais do Código Penal como uma justificativa, a própria sociedade ainda busca essas justificativas, nessa tendência de culpar a vítima e vitimizar o agressor ou o assassino. Então, nesse caso da Júlia, o que a gente vê que foi o argumento da própria defesa e, e da imprensa na época, porque repercutiu muito, porque envolviam famílias abastadas, então isso também tinha um chamariz, é que como se ela tivesse provocado aquela situação, ou por ela ser muito jovem, muito bonita, livre, e principalmente porque ela se apaixonou por outro homem. E daí a gente vê enraizado ali muitos motivos que até hoje também perpetuam, como o próprio machismo, que é a origem da violência doméstica até hoje, do homem se sentir dono daquela mulher, de um sentimento de posse, do patriarcado, porque ela ali é colocada numa situação inferior, porque não tinha pai, então a mãe que cuidava dela, e, se não me engano, a própria mãe acabou, de alguma maneira, sendo culpabilizada pela defesa, né? Porque como assim? Combinou com ele que eles eram noivos, eles não eram casados ainda, eles eram noivos, mas tinham combinado, e como assim permitiu que a filha se apaixonasse por um outro homem? Que a história foi essa, ela era noiva desse homem do assassino, e ela acabou se interessando por um outro rapaz e terminando o relacionamento, e é o que a gente vê até hoje. Ao não aceitar o término, o homem se coloca neste direito de acabar com a vida da mulher. E aí, olha um outro ponto interessante que essa jornalista, que estuda muito esse caso, né, ela nos traz. Será que o judiciário realmente mudou? A mulher
a vítima, isso perpetua mesmo, da vítima ser a culpada, ou é pela roupa que ela estava usando, ou porque ela bebeu, ou porque ela se insinuou, ou porque um monte de motivos. Acho que se tiveram avanços na teoria, o próprio Código Penal mudou. Hoje em dia, inclusive, a gente não fala mais em pátrio poder, fala em poder familiar para tentar ter uma igualdade de gênero aí, mas na prática o que a gente vê é que pouca coisa mudou, porque quando alguém como a Ana Hickman denuncia ali que ela sofreu violência doméstica, ela vai na delegacia, ela inclusive tem provas disso. Quantas pessoas não questionam, perguntando: ah, mas alguma ela aprontou para merecer isso? Ou colocam o agressor como uma vítima, coitado, mas veja só, existe, e o pior, é uma tendência de toda a sociedade, tanto de homens e muitas vezes também de mulheres, tentarem ir por essa justificativa. Muitas vezes a vítima de violência doméstica, por que que ela não consegue sair de uma relação, de um relacionamento abusivo? Porque ela não tem apoio nem da família. A própria família fala para ela: mas homem é assim mesmo, casamento é assim, ou chama de briga em marido e mulher, quando é um caso de violência doméstica. Então, também, de novo, como jornalista, eu luto muito para que a gente utilize as palavras corretas, as expressões corretas. Quando uma mulher ela é assassinada é, dentro de casa, porque é isso, as mulheres correm mais risco dentro de casa do que na rua. E os casos de feminicídio são, né, a definição da lei, temos uma lei do feminicídio, então o que antes era chamado de crime da paixão, como na época da Júlia, hoje tem um nome, um outro nome, feminicídio. É a mulher que é assassinada pelo seu marido, ex-marido, namorado, por alguém que teoricamente deveria amá-la, protegê-la. Então, quando essa mulher ela sofre feminicídio, a gente tem que dar o nome correto. É errado quando fala, mulher, marido matou a mulher. Não, marido cometeu feminicídio. Eu fico muito assustada quando eu vejo até grupos de jovens. Você vai para as redes sociais, tem grupos antifeminismo, grupos que tentam justificar. E daí, quando você começa a ver o conteúdo lá, o conteúdo é feminicídio é algo que não existe. Né? O feminicídio existe historicamente, existe a lei do feminicídio para proteger as mulheres. Só que, se por um lado há avanços, por outro, há até retrocessos. A própria Maria da Penha, às vezes comenta comigo, eu converso muito com ela, e ela comenta: Mariana, eu me assusto de achar que a gente dá um passo para frente, 10 passos para trás. Quando a gente olha hoje em dia a violência processual. Então, a mulher, dentro do âmbito da violência doméstica, a própria lei já determina ali vários tipos de violência, a física, a patrimonial, a própria violência psicológica, ela foi inserida na Lei Maria da Penha mais recentemente, e agora existe um projeto para inserir a violência processual, que além de tudo, a mulher ser revitimizada e voltar a sofrer numa situação de interrogatório na delegacia, ou numa situação de uma audiência na vara de família, como a gente já viu, e até no caso da Mari Ferrer, né? Da pessoa, da mulher ser descredibilizada durante uma audiência, agredida verbalmente. Teve casos que chegaram até mim de audiências gravadas, de um juiz dizendo que não estava nem aí para a Lei Maria da Penha, que ele tirava mesmo guarda de mulher que colocava o homem na Maria da Penha, ou de falar para uma mulher que você é pobre e dá seus filhos para adoção. Então, são coisas absurdas que perpetuam esses pensamentos todos de culpar a mulher, ou da frase alguma essa mulher aprontou, alguma coisa tem, e daí a mulher acaba ainda sofrendo a violência no âmbito da justiça. Conversamos com a Mariana também sobre a questão de romantizar, né, e amenizar os fatos. O quanto isso é problemático. Essa romantização ainda acontece nos dias de hoje. Isso é um perigo, porque é você entender o relacionamento amoroso como algo entre tapas e beijos.
A gente vai buscar em músicas atuais esse tipo de romantização da violência. Isso é muito perigoso. A gente precisa ter um olhar crítico para isso, para desconstruir, e inclusive para educar nossos filhos e filhas e dizer: olha, entre tapas e beijos, isso não é legal, não. É, isso não faz parte de um relacionamento. Se tiver tapa, violência, não é algo saudável. Não é porque você casou com alguém e daí a pessoa depois você percebeu, né, não percebeu antes os sinais, porque existem os sinais antes, mas que você é obrigado a ficar para sempre ali naquele sofrimento. Ninguém é obrigado a isso, a perpetuar num relacionamento abusivo e violento. E a Mariana também vai trazer para a gente um ponto de vista de como é que a gente pode melhorar, né, infelizmente, essa realidade, né, de crimes tão cruéis contra as mulheres. Hoje nós já temos a lei do feminicídio. Naquela época, isso ainda nem existia. Hoje, por exemplo, o Instituto Maria da Penha, que é presidido pela própria Maria da Penha, faz um trabalho fundamental nas escolas de conscientização do que é a violência doméstica, para que desde cedo as próprias mulheres entendam situações como violentas, e que a gente, ao longo dos anos, foi aprendendo como se fosse algo natural ou aceitável. Então, educar para que entenda o que é violência, educar para que essas mulheres cresçam e não se tornem vítimas, e esses homens cresçam e não se tornem os agressores. A gente precisa interromper esse ciclo da violência doméstica que normaliza demais essas situações que não podem ser normalizadas. Chegamos ao final de mais um episódio do Investigação Criminal True Crime. Quero agradecer muito aqui o nosso querido amigo, professor André Lozano. Em breve a gente vai trazer a esposa dele também, que é advogada. Ela é criminalista também? É criminalista também Olha, mas agora vai ficar junto com a gente aqui também. e presidente da OAB de Santana. Mas agora que ela vai ficar mais aqui com a gente também, uma mulher incrível para se juntar a nós aqui. Vou deixar aqui as redes sociais, né, do professor André Lozano. E obrigada por compartilhar, né, essa visão, por a sua visão, o seu tanto conhecimento e, mais do que isso, professor, pela generosidade em dividir tanta informação de qualidade com o público que nos acompanha. Muito obrigada, professor. E não esqueçam de nos seguir também. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, em todas as plataformas com @Investigação Criminal Oficial. Lá você pode tirar dúvidas, mandar sugestões e participar do programa, escrevendo para o nosso e-mail, que é o ic@medialand.com.br. Estamos ansiosos para ouvir você. E, é claro, não podemos deixar de lembrar do nosso canal de denúncias, que está disponível para todos. Sempre que pudermos, faremos o possível para ajudar. Se você tiver informações relevantes sobre qualquer crime ou situação suspeita, envie para nós. Todo o material que chegar em nossas mãos será analisado com responsabilidade. Se contiver potencial de conteúdo criminoso, será encaminhado às autoridades policiais para a devida investigação. Lembre-se, sua denúncia pode ser o início da solução de um caso e contribuir para a justiça. Não hesite em usar essa ferramenta. Estamos aqui para dar voz e apoio a quem precisa. Além disso, não deixe de acessar o nosso portal de notícias investigativas, o newsic.com.br, onde você encontra reportagens exclusivas e análises aprofundadas dos casos mais importantes do Brasil e do mundo. Por fim, nossa contribuição para as buscas da Interpol, mostraremos os rostos dos foragidos mais procurados. Se você tiver qualquer informação, envie diretamente para o canal de denúncias da Interpol. Tudo pode ser feito de forma anônima e segura. Lembre-se, quem ajuda está colaborando com a sociedade. E a maior arma da polícia é a informação. Ficamos por aqui hoje, mas esperamos você no próximo episódio de Investigação Criminal True Crime. Até lá, continue atento, curioso e comprometido com a verdade. Até logo!